Então, fazendo a minha autodescrição, meu nome é Ana Rossler, estou secretária de Educação do município de Vitória desde 2021, na gestão do prefeito Lourenço Pasolini. Tenho 40 e poucos anos, vou botar 40 e poucos, sou uma pessoa branca, cabelo castanho escuro, mais ou menos na altura dos ombros, e estou vestindo uma blusa rosa clarinho, quase um salmão aí, também tem as diferenças aí, né? Mas nós vamos ter hoje esse momento de abertura com todos os nossos profissionais de educação do ensino fundamental. Ontem foi o dia dessa retomada, o dia que vocês foram acolhidos. Já queria parabenizar a cada diretor por essa acolhida. Eu vi muitas fotos, muitos momentos bacanas de troca, de lanche coletivo, né, de um momento de se pensar esse espaço e o que acontece nele. E agora a gente, então, tem esse momento que é para apresentar a grande novidade desse ano. Vitória ela já tem se destacado como uma referência nacional graças ao trabalho de vocês, graças ao comprometimento de cada educador, de cada professor, que faz a diferença ali no cotidiano escolar. Então, nesse sentido, a gente já vem, né, se destacando tanto na alfabetização, especialmente na alfabetização das nossas crianças no primeiro aninho do ensino fundamental. Essa foi uma prática que nós conseguimos mudar junto com vocês, né, e estamos construindo, então, essa nova história na trajetória da alfabetização. Estou muito orgulhosa de ser secretária neste momento. Segunda-feira estaremos recebendo nosso selo ouro em alfabetização. Já fica aqui o meu agradecimento a cada um que está ali brigando para que as nossas crianças tenham essa educação pública de qualidade em todos os territórios. E aí, para além de pensar em todos os territórios, que ela de fato seja para todos os estudantes, que ela consiga atender a necessidade individual de cada um. Então, a gente trabalha muito nessa perspectiva da nossa rede de qualidade. E eu repito muitas vezes que uma criança ela não pode ter a sorte de ter um bom professor. Isso é política pública, é algo que a gente acredita. E é algo que se constrói todos os dias. Se constrói na condição de trabalho e se constrói na condição de ensino. Esse trabalho do ensino e aprendizagem, essa perspectiva que nós temos de garantir para cada um que tenha uma formação no horário de trabalho. Isso foi um grande avanço da Prefeitura de Vitória. A gente conseguiu fazer essa garantia aos nossos profissionais, uma formação muito mais robusta, mais prática, uma formação que dialogue com a realidade. Então, isso tem feito aí efeitos muito positivos que a gente tem acompanhado. Vitória também se destaca na implantação de tempo integral. Saímos aí de 4 escolas, hoje com 41. Então, parabéns também a todos que toparam esse desafio de estar no tempo integral, né, e nos ajudarem a garantir para essas crianças um ensino durante 9 horas. A gente já há muito tempo trabalha na perspectiva da integralidade, tanto do parcial como em tempo estendido, mas a gente sabe o quanto o tempo integral ele tem agregado também na vida das nossas crianças. Acho que a gente tem muitos avanços para celebrar, né, e eu penso que isso é uma conquista coletiva. Então, agradecer a cada diretor pelo empenho na infraestrutura, agradecer a nossa equipe, tanto da GA quanto da Gamo, as equipes que tiveram aí comprando mobiliário, organizando espaço. A gente sabe que Vitória tem se destacado também por já ter conseguido fazer aí a reforma em todas as nossas unidades. Também parabenizar toda a equipe da GGB, esse esforço que tem feito para colocar os nossos profissionais dentro da escola, né? A gente fala que o foco da atenção, o nosso trabalho, são as nossas crianças e os nossos estudantes, mas sem professor não existe a escola, não existe essa condição que é tão importante para todas essas relações. E aí, dito isso, tem muita coisa boa. Vocês já receberam as nossas diretrizes desse ano. Essas diretrizes têm todo o apontamento do nosso rumo, do que a gente tem de fato trabalhado. E aqui é um guia que vai nos ajudar a ter aí um ano letivo em rede, a entender que todas as escolas pertencem da mesma rede e brigam juntos pelo mesmo objetivo, que é essa educação pública de qualidade que Vitória tem, que Vitória oferta. E aí a grande novidade é como a gente tem pensado, então, no clima,
na convivência ética, democrática, numa convivência que faça sentido, numa escola que apresente, então, esse prazer de estar lá, de estar junto. Nós sabemos das nossas funções, a função social da escola, a garantia da matemática, do português, da geografia, da história, enfim, da arte, de todos os componentes curriculares que estão aí no nosso dia a dia. Acreditamos nas novas tecnologias, na robótica, no pensamento computacional, em tudo que agrega, no uso do tablet, numa escola que esteja conectada com o atual, mas mais que isso, nós precisamos fortalecer as relações humanas, entender como é que essa criança, como é que esse estudante está dentro da escola, qual é o clima escolar para esse professor, como garantir que essa escola dê conta dos seus conteúdos, mas também nos ajude a tomar decisões mais assertivas, que esses nossos estudantes se amarrem, pertençam a esse espaço e entendam essa escola orgânica como dela. E para isso a gente tem um reforço esse ano da formação chamada Entre Nós, e aí eu já vou passar a palavra para a professora Thelma Vinha, que vai apresentar um pouco desse programa, um programa desenhado a muitas mãos, com muitos pesquisadores envolvidos, com toda uma trajetória já de implantação, e que agora chega para Vitória e também para o município de São Paulo, para que a gente construa junto esse espaço acolhedor, humanizado, de proteção, de cuidado, de aprendizagem e que faça sentido para todos vocês. Os nossos diretores já tiveram acesso ao início dessa formação, é algo inovador, é diferente do que a gente está acostumado, não são palestrões, mas é um programa de transformação e que perpassa pelas atitudes individuais, mas reverbera nesse coletivo. E a gente tem grande orgulho, professora Thelma, de estar junto com vocês, vivenciando essa transformação na Rede Vitória, compreendendo o impacto que essas ações vão trazer para cada estudante, para cada família, porque a gente entende que ele é em bolha mesmo, que ele vai, de fato, alcançando aí muitas pessoas. Então, muito obrigada, já agradeço. Vou ficar aqui com vocês acompanhando a fala da professora, que vai explicar um pouquinho desse nosso percurso e nós vamos construindo aí ele ao longo do ano. Contem com a gente, estejam certos que a Secretaria de Educação não é um órgão de controle, ela é um órgão de parceria. A Secretaria de Educação existe porque vocês existem. São 104 unidades e a gente tem o prazer de construir juntos, todos os dias, essa rede de ensino tão potente, tão criativa, tão bacana, que inspira a tantas crianças e que faz diferença na vida de todos os nossos estudantes e da sociedade de forma geral. Então, muito obrigada a todos vocês e com a palavra a professora Thelma. Bom dia às pessoas aqui presentes. Primeiro eu vou falar minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 56 anos, eu tenho olhos castanhos, meus cabelos são loiros, são lisos, compridos. Eu estou vestindo uma blusa preta com enquadramento de busto e ao fundo tem uma parede branca. Antes de iniciar, eu queria muito cumprimentar e agradecer a secretária Juliana por esse momento para o nosso grupo de pesquisa, que ele tem pesquisadores da Unesp, da Unicamp, da Unifesp. Ele é um momento de celebração, é um momento de muita alegria poder compartilhar com vocês um trabalho que tem sido construído há muitos anos, particularmente em Vitória, nos últimos 2 anos. Então, secretária Juliana, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, por nós estarmos juntos nesse desafio, ainda mais uma rede como é a Rede Municipal de Vitória, que eu já falo um pouquinho. Queria também cumprimentar os meus amigos da Rede Municipal que estão aqui presentes, os pesquisadores, né, do GPEM, que também estão aqui. Eu não vou falar o nome de todo mundo, porque senão já acaba a live, né? E também, mas principalmente os profissionais em educação da Rede Municipal. O objetivo do nosso encontro chegou um momento em que um programa que foi co-construído com a secretaria, que foi pensado com não só a equipe da SME, né, da SEMI, mas também
pensado junto com os gestores, ele chega às escolas. E esse é um momento, como eu falei para vocês, de celebração, um momento muito especial, mas ao mesmo tempo desafiador. E o meu objetivo nessa fala é, inicialmente, contextualizar por que um programa de clima e convivência. Por que, diante de tantas demandas, vem um programa como esse? E depois contar de uma maneira mais resumida o que é o programa, porque vocês terão oportunidade de aprofundar no programa com o tempo e tirar as dúvidas e conhecer melhor o processo, vivenciando tudo isso. As questões que vocês colocarem, provavelmente nós não vamos conseguir responder aqui, porque o nosso tempo é muito curto, mas elas vão ser recolhidas, né, todas vão ser coletadas, né, e essas questões serão respondidas posteriormente. Bom, eu vou começar uma apresentação, espero que vocês consigam ver a tela. Se tiver algum problema, eu peço que alguém me avise, tá bom? Vejam se vocês conseguem ver em modo de apresentação, e a partir de agora eu não vejo mais vocês. Está aparecendo, Thelma. Obrigada, Danila. Como a Juliana colocou, desculpa, a secretária Juliana colocou, ele é um convênio de pesquisa, desenvolvimento e inovação entre a Unicamp e particularmente Faculdade de Educação, as prefeituras de Vitória e São Paulo. Já explico um pouco do porquê, duas prefeituras e porquê Vitória, mas envolve também pesquisadores de outras instituições, tá? Eu vou iniciar trazendo que quando nós falamos da convivência na instituição escolar, na instituição educativa, nós estamos falando muito que tipo de sociedade a gente quer no futuro. Então, a maneira como a escola se organiza e trabalha a formação das nossas crianças, dos nossos jovens, ele vai refletir a sociedade que a gente almeja. Isso aparece em todos os documentos oficiais relacionados a isso, e eu trouxe apenas um exemplo para ilustrar a base nacional, né, curricular. Veja que aqui diz, olha, se nós queremos, né, uma sociedade justa, democrática e inclusiva, a gente precisa trabalhar uma formação humana integral. E nós precisamos de desenvolver, aí traz um conjunto de competências, né, como desenvolver empatia, diálogo, resolução de conflitos, mas o que eu quero relacionar aqui é que vejam como a formação ela está ligada à construção de uma sociedade. E esse é um desafio que vocês enfrentam diariamente, né? Vocês estão construindo a base dessa nova sociedade, né? Ou dessa nova, não, dessa sociedade. Claro que a escola sozinha não é responsável, mas ela contribui com essa sociedade. E eu queria trazer aqui, que eu grifei a palavra exercitar. Eu venho da psicologia do desenvolvimento, e na psicologia do desenvolvimento nós temos muito uma ideia de construir algo que o ser humano não tem. Então, quando ele vai se esforçar para desenvolver assertividade, para regular a emoção, para minimizar o individualismo e ter um pouco mais de empatia, ele está se desenvolvendo. E esse desenvolvimento ele ocorre quando um ambiente ele solicita, porque exige um esforço do sujeito para construir algo que ele não tem. Então, eu só regulo, por exemplo, minha raiva e substituo por palavras quando eu sou solicitado que isso seja feito no cotidiano. Então, daí a importância de um espaço coletivo como a escola, que difere do da família. A família, enquanto ela cuida com muita importância dos valores da sua comunidade, do desenvolvimento num âmbito mais particular, a escola vai lidar com essa diversidade enorme de ideias, de pessoas, de cultura, de valores, e ela vai educar para o que é chamado mundo público, do fortalecer os valores democráticos. Então, essa aprendizagem só pode ocorrer na escola. Então, essa aprendizagem que ocorre no conviver, e muitas vezes ela é intencional, né, e não só intencional, mas ela também é intencional, ela está repleta de problemas de convivência. Então, eu vou focar um pouco nisso e retomo essa ideia posteriormente. Bom, quando existem alguns dados sobre convivência problemas de convivência que eu queria compartilhar com vocês, que nos ajuda a dar um panorama do momento atual que nós estamos vivendo.
os diversos países, eles têm vivenciado, os profissionais da educação têm se sentido insatisfeitos com o comportamento dos estudantes. Então, comportamento como bagunça, indisciplina, desrespeito. Países que são líderes do PISA também apresentam essa insatisfação. Acontece que os profissionais em educação no Brasil, docentes e gestores, eles sentem de uma maneira mais intensa do que a média dos outros países. Nós, brasileiros, temos sentido uma dificuldade maior nesse sentido do que profissionais de outros países. Trazendo a perspectiva de gestores, a indisciplina, os conflitos, não apenas com os estudantes, mas também entre os profissionais, servidores docentes, servidores não docentes, estudantes, ele é o segundo fator que mais dificulta o funcionamento da escola, e ele só fica atrás da falta de recursos financeiros, e esses gestores utilizam grande parte do tempo para lidar com conflitos, né, atendendo famílias, resolvendo questões, e isso é uma fonte constante de estresse. Apesar disso, essas questões nem sempre são componentes de formação para esses profissionais, assim como para os professores. Para os professores, os conflitos, a falta de disciplina, o desinteresse dos alunos, ele é apontado como o segundo maior desafio, atrás apenas da falta de valorização e estímulo da carreira. Mas quando a gente fala em problemas de convivência, a gente tem que tomar cuidado para não considerar, tem um erro aqui, gente, desculpem, depois eu arrumo, e só queria lembrar que esse PowerPoint, que eu esqueci de falar, todas as referências vão estar em rodapé, e vocês recebem esse material depois, tá bom? Quando a gente fala em problema de convivência, a gente tem que tomar cuidado para não considerar ou indisciplina ou violência. Existem muitas camadas, muitas tipologias diferentes, e conhecê-las, que nós vamos fazer com o tempo com vocês, nos ajuda a compreender as características e essa ideia de como os problemas de convivência podem contribuir para o desenvolvimento, para a formação. Então, de acordo com o tipo de problema, ele vai requerer intervenções diferenciadas, e se nós usamos as mesmas intervenções para lidar com problemas de natureza diferente, isso não só vai gerar uma exaustão, porque eles se repetem, como também é muito pouco efetivo em termos de intervenção. Nós temos rapidamente, eu não vou aprofundar todos eles, mas é só para dar um exemplo, as violências que invadem a escola, como, por exemplo, os ataques de violência extrema, que não são violência escolar, é uma violência que invade as nossas escolas, né? A violência da escola, que é a violência institucional, por exemplo, quando diante de uma situação de violência, uma situação de bullying, de racismo, muitas vezes a gente ocupado no cotidiano, a gente tem um olhar mais negligente, ou não olha aquela violência, ou cuida com devida atenção como aquilo merecia. Por exemplo, regras injustas, arbitrárias, punições expiatórias, se caracterizam como violência institucional. Mas eu queria trazer aqui os problemas de convivência que estão relacionados à vivência interpessoal, tá? Esses problemas de convivência, eles se caracterizam em dois grandes grupos: manifestações que perturbam, que é aquilo que perturba, que atrapalha, mas que não é violência, e manifestações violentas ou agressivas. Então, nós temos dentro de cada grande grupo, mesmo problemas de convivência também diferenciados, incivilidades, indisciplina, transgressão, estão relacionados a manifestações perturbadoras. São problemas de convivência, por exemplo, a desconexão como indisciplina, a desconexão do estudante nas questões de aprendizagem, a transgressão, desobediência de regras quando justas, necessárias, eu vou falar mais sobre isso posteriormente, e nós temos também inúmeras manifestações violentas e agressivas, como violência dura, que é quando explode, por exemplo, uma bomba na escola, como quando tem assédio, né? A ciberagressão, que é cada vez mais visto como algo também relacionado à escola, o bullying, as violências estruturais que se manifestam sozinhas, como racismo, como homofobia, misoginia, classismo, né? Só que, ao mesmo tempo, elas também perpassam todos os demais problemas de convivência, elas atravessam os demais problemas de convivência. Esses problemas são interrelacionados, as fronteiras não são tão claras, mas o conhecer nos vai ajudar nas intervenções, sendo nos objetos de conhecimento e aprendizagem. Então, eu vou dar só um exemplo de cada, e aí a gente continua
aprofundando um pouco mais os dados. Então, vou dar um exemplo das manifestações perturbadoras da incivilidade. A incivilidade é aquilo que se espera de um... Ela não está em Código Penal, não está em regras, mas é como aquilo que se espera de uma boa educação, de uma... Sabe aquela coisa... Se espera, o que eu espero de uma convivência num espaço social coletivo, né? Então se espera polidez, que as pessoas respondem, que um espera o outro falar, só que é justamente na incivilidade quando os jovens, os estudantes, os alunos, eles levam aquilo que é feito, que eles fazem fora da escola, nas suas famílias, nas suas convivências fora da escola, para o espaço coletivo. Então, por exemplo, a provocação. Então, alguém está andando, ele vai lá e puxa a cueca do outro e põe lá na cabeça. Por exemplo, ele fica zoando no meio da aula, aí você está dando uma aula, ele está cortando o cabelo, fazendo uma trança. Aí, de repente, alguém pede um estojo, uma caneta, e o outro joga o estojo lá da frente e cai, né, e todo mundo cai na risada e cai do outro lado da classe. Então, essas atitudes, né, essas micro desrespeitos, eles formam a incivilidade. Só que dependendo da intensidade e frequência da incivilidade, ela deixa os professores exaustos e ela pode ser fator de violência, pode estourar a violência por causa que o ambiente é tenso, mas também impede qualquer inovação de trabalho, porque o professor ele está muito preocupado com o controle da classe, tá certo? Então, eu vou dar um exemplo, né? Então, sabe aquela coisa que você tenta falar e ninguém te ouve, aí você é interrompido várias vezes, isso é incivilidade. Aqui é um vídeo, é um dado, depois eu vou mostrar o vídeo, que mostram que os professores, eles utilizam por volta de 19% do tempo de sala de aula para gerenciar uma classe. E aqui nós temos um outro dado, que é da prova São Paulo, né, que participaram 74 mil estudantes, e vejam que quase 70% deles diz que a maioria das vezes, sempre, tem muito barulho e bagunça em sala de aula. Esse dado se reflete em outras redes. Às vezes eu vou trazer dados de uma rede ou de outra, principalmente de São Paulo, estado de São Paulo, por exemplo, porque existe todo um monitoramento dos dados para, né, para poder fazer intervenção, mas assim, a gente encontra, porque é mais em termos quantitativo, em outras redes a gente também encontra essa mesma situação. Então, é algo que caracteriza mesmo os desafios que nós estamos enfrentando. Então, vejam, só um pouquinho que ele estava oculto, só mostrar aqui para vocês um minuto. Esse aqui é um exemplo de um vídeo, eu vou pôr só um pedacinho de incivilidade. Vocês estão vendo aqui de azul é a professora, tá? Vejam. Eu vou parar, mas esse vídeo ele tem mais de 15 minutos. Isso só para ilustrar o que é a incivilidade como uma das manifestações perturbadoras. Nós também temos as manifestações violentas e agressivas, e vou trazer também uma só, o bullying. O bullying, ele é altamente desafiador, por isso que ele é considerado um fenômeno, porque, como vocês sabem, o bullying só é bullying, né? Então, como um dos exemplos que eu vou trazer, quando ele apresenta 5 características. A primeira delas é que ele só ocorre entre pares, então, professor-aluno não é bullying, por exemplo, ele é assédio moral, né? O bullying também existe uma intenção do autor ou dos autores em ferir, em agredir, não é algo que, uma brincadeira que deu errado. Existe também um alvo que é mais frágil, né, no sentido de que eles identificam qual é a fragilidade, eles utilizam isso contra esse alvo, né? Ele também tem uma característica de repetição. Uma agressão pontual, ela é agressão, ela tem que ser cuidada, mas uma das crueldades do bullying, ela está justamente nessa repetição que ocorre, por exemplo, mais de 3 vezes por semana, tanto que nas avaliações sobre bullying, que isso a gente vai também trabalhar com vocês, a gente identifica, assim, você considera o bullying quando há essa frequência, essa repetição. Além disso, o bullying ele é escondido dos adultos, mas não é da plateia, não é do público. E isso é algo que é muito difícil. Às vezes você conversa com o bullying está acontecendo, você conversa com os professores e gestores, eles dizem, mas eu não sabia que isso está acontecendo. Não é porque eles não são atentos, é porque é justamente uma característica do bullying, ser escondido, né, mas ter a presença dos pares que assistem. Mas se eles assistem, né, por que nada é feito?
Nada é feito porque eles não querem ser o próximo, porque muitas vezes eles ficam indignados, mas não sabem como intervir. E também muitas vezes porque eles acham que aquilo é uma brincadeira. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de bullying, né? Aqui é um vestiário, vocês estão vendo? Vejam que tem plateia assistindo, escondido dos adultos. Vejam também que existe uma vítima e um autor que está fazendo a agressão da vontade de ir lá, né, de tirar, e ninguém faz nada. Então, as intervenções no bullying, elas vão passar no autor, no alvo, nos espectadores, para que haja uma aprendizagem com relação a essa convivência e um enfrentamento dessa violência. Vocês estão conseguindo ver e estão conseguindo me ouvir? Sim, mas o vídeo está sem som, os dois, tá? O vídeo estava mesmo, obrigada, Danila. Vejam, uma pergunta que a gente faz, assim, né? Por isso que é muito difícil. Vejam, pensem no que é você, essa outra crueldade do bullying, você ser humilhado de forma recorrente, diante daquelas pessoas que você quer pertencer. E para o jovem, principalmente, para nós também, mas pertencer a um grupo é tão importante, e lá eu sou ridicularizado, humilhado, diversas vezes, várias vezes. E isso é muito destruidor. E os jovens, só que o jovem não conta. Os pequenininhos do Fundamental 1 conta, mas o jovem não. E por que ele não conta? A gente sabe que ele tem muito temor de decair aos olhos do grupo ainda mais. Então, muitas vezes demora mais de um ano para que a gente fique sabendo quando é nosso filho, quando a criança já não aguenta mais. Quando eles são adolescentes, eles deixam de contar também, porque a intervenção dos adultos acaba piorando. Vejam só para ilustrar, né, um post que é uma menina que gostava de um menino, e eles fizeram os dois ficarem na escola para tentar se beijar, mas aí ela não beija. Aí ela posta assim, quando a gente não fica, os colegas seguram e forçam ele a me beijar, e eu me escondi. Quando os adultos me acharam, eu contei. Todo mundo ficou contra mim, inclusive o garoto. Ficavam me mandando mensagens, me xingando, e eu sofri mais bullying do que já sofria. Agora, qual seria, então, a porcentagem, a frequência de bullying? Num estudo com a Rede Estadual Paulista, com mais de 945 mil estudantes, a professora Luciane Tonheta, que também faz parte do nosso grupo, né, ela encontra 25% de alvos de bullying, e 18% de estudantes que sentem medo de alguns alunos. Destes 8% sempre medo sempre. Ou seja, ele é algo que muitas vezes ele passa despercebido porque é muito difícil o diagnóstico, a intervenção, mas que nós, apesar dos nossos esforços, nós vamos continuar atuando para, na verdade, a gente queria cair essas porcentagens para zero, né? Bom, outro cuidado que a gente tem que ter sempre é de não considerar a qualidade da convivência apenas na perspectiva de adultos, tá? Porque, como eu falei para vocês, conforme eles vão crescendo, eles vão deixando de pedir ajuda para os adultos, a nossa leitura dos docentes, dos funcionários, dos gestores, sobre a qualidade da convivência entre os estudantes, nem sempre é a mesma perspectiva que eles têm. Então, por exemplo, numa pesquisa de clima que nós desenvolvemos, aqui era uma pergunta com estudantes de ensino fundamental 2, se tinha pouco desentendimento entre os alunos. Veja que 100% dos gestores concordaram que tinha pouco desentendimento, 85% dos professores também concordaram, mas somente 30% dos estudantes disseram que tinha pouco desentendimento. Então, há uma discrepância entre aquilo que eles vivem e aquilo que os gestores e docentes e servidores não docentes percebem. Então, por isso que eles têm que participar muito das questões relacionadas à convivência na escola, tá? Bom, as desigualdades de raça, de gênero, de nível socioeconômico que estão na sociedade, elas também vão se manifestar na escola, além do menor desempenho, que tem sido muito mais uma preocupação relevante, mas tem sido o foco. A gente sabe que os estudantes negros
eles são mais punidos e com maior frequência do que os estudantes brancos, né, quando eles têm o mesmo ato. E também as médias que eu apresentei antes, elas acabam diluindo a desigualdade, né? Então, a gente sabe também que, apesar de ter uma média, né, no estado de São Paulo estava 25%, mas geralmente as pesquisas são de 15% a 18% de alvos de bullying. Entre os estudantes negros, homossexuais, esse índice é muito mais alto de alvo de bullying. Aqui, para vocês terem uma ideia, é uma diferença de percentual numa pesquisa que saiu recentemente, no ano passado, que mostra que os estudantes pretos, pardos, indígenas, é o que está em verde, eles percebem, eles são muito mais alvos de violência do que estudante branco em tudo. Espalhar mentira, fazer coisas que eles não queriam fazer, estragar algo de propósito. Então, muitos sofrem, mas esses grupos, eles sofrem ainda mais, tá? Eu vou puxar aqui por causa do tempo. Queria dizer que vocês devem perceber, claro, que nós tivemos mudanças culturais e sociais muito intensas na última década. O fortalecimento do individualismo, do produtivismo, vivenciamos uma pandemia, ainda sentimos os efeitos dela. Aquilo que era no dark web, ele está agora na superfície da internet. A criação das redes sociais, uma ideia de que eu só sou valor quando eu sou visto, né, os selfies, né, as curtis, a ideia, a popularização do smartphone, então eles têm acesso a todo um mundo que antes eles não acessavam, né, então uma série de mudanças que foram muito rápidas, muito intensas. E apesar dos nossos esforços e ações, gente, que não são poucos, os dados mostram que a gente tem meio que perdido essa batalha, porque tem aumentado violências interpessoais e o sofrimento emocional entre os estudantes nos últimos anos e também entre os profissionais da educação, mas eu não vou entrar aqui nesse momento. Então, a rede, o Conviva, ele é um aplicativo da Rede Estadual de São Paulo em que se registram as ocorrências, as brigas, os conflitos, né? E eles têm já há vários anos, e nós conseguimos os dados relacionados desde 2018 até 2023. Então, eu queria mostrar para vocês que violência interpessoal entre estudantes é bullying, é ameaça, é agressão física, agressão verbal. Então, vejam que em 2019, antes da pandemia, essa rede tinha 30 mil registros de ocorrência. Vamos pular a pandemia, porque as escolas ficaram fechadas. Quando reabre as escolas em 2022, nós sabíamos que aumentaria pelo trauma coletivo, né, e vocês vivem isso ainda, mas vejam como ele vai para 71 mil. Né, ele mais que dobra. Agora, em 2023, nós esperávamos que ele declinaria, ele continua aumentando. E essa violência sobe, em termos de registros, para mais de 88 mil, né? Então ela triplica de 2019. E essa situação, quando você abre esses dados, nós temos também, só para mostrar, eu não vou aprofundar, que antes da pandemia, nós sempre dizíamos, aumenta a violência em algumas escolas, mas não como um todo. O que mais nós temos é aumento das manifestações perturbadoras. E depois da pandemia, não só por causa da pandemia, mas por tudo isso que eu coloquei e outras coisas mais, esse aumento vai ocorrer também das violências. Então, sobe tudo, desde violências, né, que vocês têm aqui, manifestações violentas de um lado, e manifestações perturbadoras de um outro. Então, vejam, disciplina recorrente vai de 49 mil para 107 mil. Se nós colocamos só os anos 2019, que é o azul claro, 2022 o verde, 2023 o azul escuro. Então, de 16 mil agressão física vai para 46, e indisciplina de 49 para 107. Então, só para mostrar que esse é um panorama que as escolas têm enfrentado. Aumentam também as agressões, as violências em redes sociais. Se você compara 2021 e 2022, aumenta tudo. Sofrer cyberbullying, estudantes que sofrem discriminações, que sofrem assédios, que têm seus dados, suas fotos vazadas, professores que dizem que os alunos solicitam mais com relação a isso, também aumenta. E os nossos jovens, também nós não vamos aprofundar nesse momento, a gente tem acompanhado inúmeras redes sociais com conteúdos nocivos, automutilação, conteúdos que incentivam distúrbios alimentares, tá certo? Violências. Então,
essas exposições contínuas, né, a conteúdos nocivos, grupos que vão cooptando jovens, entendeu, que postam conteúdos cada vez mais violentos, vão levando a uma desumanização, a uma desensibilização e também a um aumento de adoecimento mental. Na rede municipal de São Paulo, para vocês terem uma ideia, se você pega dados de crianças e jovens até 19 anos, 82% aumenta de autoagressão e tentativa, há um aumento de 82% em caso de autolesão e tentativa de suicídio. Os dados, por exemplo, do SUS, pela primeira vez, a procura de atendimento por questões de adoecimento mental, no SUS, aumenta se comparado com os dos adultos. Então, para vocês terem uma ideia, de 2013 a 2023, jovens, né, crianças e jovens de 10 a 14 anos, houve um aumento no atendimento de depressão de 482% e de 324% de ansiedade. E isso também passa nas escolas, o aumento da identificação desses casos e busca na necessidade de ajuda nas escolas. Tudo isso eu trouxe para vocês para dizer que muito daquilo que vocês percebem, às vezes na escola, vocês não estão sozinhos. É uma mudança da sociedade muito forte, que tem afetado as nossas crianças, os nossos jovens, e que tem se manifestado na escola. E nós estamos vivendo numa sociedade muito mais complexa do que mudanças muito mais rápidas. Aquilo que a gente está vendo como é considerado até uma mutação geracional é algo que a gente até diz no GP, puxa, mas parece que a gente está enxugando gelo, porque, né, um esforço enorme para lidar, e claro que a escola sozinha não vai dar conta, e que tem inúmeros outros fatores que, em termos de sociedade, nós precisamos cuidar para as nossas crianças. Mas a escola é um lugar coletivo, e é um lugar que se defende cada vez mais um cuidado de uma comunidade coletiva. Então, para essa sociedade cada vez mais complexa, a gente não pode atuar como nós atuávamos antes. Por exemplo, como bombeiros, né? A gente acabava tendo problema e ia lidando com o problema, mas precisamos muito mais uma atuação coletiva. Porque aquilo, e estou dizendo assim, se alguém disser para vocês que sabe como lidar com o que está acontecendo, vocês nos apresentem, porque a gente estuda isso há mais de 20 anos, e os desafios são tão grandes que a gente sabe que se não houver um movimento coletivo, que não só da escola, mas que perpassa pela escola, a gente vai ter muito pouca chance para lidar com tudo isso que está acontecendo. Então, não tem caminhos trilhados ou prescritos, e nós temos que fazer algo diferente do que aquilo que nós fazíamos até então, devido a essas características que estão em nossa sociedade. Então, só para trazer, eu quero entrar no programa, nós do GPEM, como eu falei para vocês, há mais de 20 anos, nós desenvolvemos programas, trabalhos com relação a isso, e na época dos ataques, né, como nós temos estudos também sobre isso, a gente discutiu muito com relação às propostas de convivência que estavam sendo, né, aplicadas, formas de segurança escolar, inclusive muito no Estado e na rede municipal de Vitória, sabe? E a gente houve uma demanda de uma série de projetos, de programas, né, e que nós avaliamos e trabalhamos muito com isso, inclusive com inúmeras pesquisas, vendo qual a eficácia, inclusive a eficácia do nosso trabalho. Nós desenvolvemos, por exemplo, um programa de convivência ética em Campinas e Paulínia em 10 escolas, e esse programa era todo presencial. Uma vez por semana, nós íamos na escola, fazíamos formação, acompanhávamos as transformações, assessorávamos diante da dificuldade, e nós tivemos muito êxito nas mudanças. Acontece que serviu para muitas aprendizagens. Depois de 2 anos, nós percebemos baixa sustentabilidade das nossas ações. Então, essa baixa sustentabilidade, essa baixa sustentabilidade, ela fez com que muito daquilo que fosse transformado, assembleia, equipes de ajuda de adolescentes, mediação de conflito, elas acabaram por se perder. As mudanças foram individuais. Os docentes mudavam de escolas, levavam aquele conhecimento, mas não eram capazes de transformar um coletivo.
Além disso, os gestores se sentiam muito sozinhos, porque eles queriam trocar com outras escolas, isso não acontecia. E era um programa de algumas escolas, mas em que muitas vezes aquele supervisor que ia na escola não entendia o que estava acontecendo, tá? E isso gerou, muitas vezes, inúmeras dificuldades para a escola. Diante disso, a gente aprendeu, e nós tivemos como desafio, e nos dedicamos, uma equipe de pesquisadores, como a secretária Juliana trouxe, nos dedicamos há mais de 4 anos para pensar como é possível realizar transformações em maior escala, e não 10 escolas. O que são 10 escolas, por exemplo, perto da quantidade da rede de vocês, da rede de São Paulo. Nós nos debruçamos também a pensar, diante de tanto desafio, como pode acontecer um movimento coletivo de transformação, né? Eu vou trazer para vocês algumas aprendizagens e mostrar para vocês o desenho do programa que incorporou essa aprendizagem, tá? Bom, eu queria mostrar para vocês, só entrar aqui, eu vou só pular algumas coisas, tá? Que uma das aprendizagens que a gente teve é que nós temos que entrar em transformação de cultura, não basta só programa para aluno, não basta só formação, porque formação não transforma, e ampliação da capacidade coletiva, tá? E uma outra coisa também que eu queria trazer para vocês é que nós trabalhamos com o ano e meio para ter uma sustentabilidade há no mínimo 5 anos, e que a gente precisa trabalhar como rede, não como ilha de excelência. E aí esse avanço de rede, ele é fundamental, um cuidado de nós vamos cuidar coletivamente, como movimento coletivo de nossas crianças, tá? Bom, o programa se chama Entre Nós. Por que Entre Nós, né? Na época da pandemia, a secretária Juliana, inclusive, ela procurou, e a gente dizia, eu quero, a nossa rede, ela tem trabalhado com inovação em várias frentes, e nós temos que também, numa perspectiva de educação integral, trabalhar essa questão do clima, da convivência, né, que melhora tanto o bem-estar e o desenvolvimento dos estudantes, como também dos profissionais de educação. Acontece que, na época, eu lembro que eu falava, Juliana, não dá, porque a gente sabe que tem um monte de coisa que não dá certo. Só guia, só curso de formação online, ele tem uma eficácia muito curta. Então, a gente tem se debruçado sobre como efetivamente a gente pode transformar em rede, porque nós mesmos estávamos insatisfeitos com alguns dos resultados dos estudos das pesquisas aplicadas. E ela disse, tem um lugar que é possível realizar inovação em educação, em área social, é a rede de Vitória. E ela, conversando com o secretário de Educação, Padula, ele falou, vamos fazer isso em colaboração, vamos fazer juntos. Então, por isso que as duas redes, um acordo de cooperação junto com a Unicamp e com os demais pesquisadores, construíram um convênio que nós demoramos mais de 1 ano, pensando justamente nesses enormes desafios, tá? Bom, eu queria também trazer que vocês vão pensar, mas por que esse nome ética e democrática? Porque o ética é a formação de sujeitos mais autônomos, aqueles que, quando eles se deparam com eu vou agredir ou eu vou respeitar, mesmo não sendo tão popular. Então, que essas decisões, em cima de valores democráticos, valores éticos, pautem a formação desses indivíduos. E democrática, porque a vivência contínua de diálogo, de participação, de cooperação, de solidariedade, diversidade, o enfrentamento das desigualdades e preconceitos. Por isso que ética e democrática, tá? Nós temos uma grande equipe, que eu não vou entrar, eles estão aqui presentes, né? Queria cumprimentar, só por causa do nosso tempo, e queria trazer que os objetivos do programa, que serão mais aprofundados com vocês posteriormente, é uma busca por uma convivência proativa. A convivência reativa é aquela em cima de guias, de protocolos só, de punição, né, regras, sanções, e a proativa funciona como vacina. Nós vamos atuar muito numa ideia de vacina, de formação, de promoção, né, desses desenvolvimentos, desses espaços, né, formativos. Ao mesmo tempo, a gente vai trabalhar com procedimentos de atenção, que é justamente, estou com bullying, estou com uma situação de violência, como é que a gente lida, né, visando, né, a aprendizagem, visando uma intervenção pedagógica, promoção e prevenção.
Nós também tem foco na diversidade, o enfrentamento da desigualdade, uma ideia de um protagonismo maior, principalmente desses adolescentes, o foco na participação estudantil está nas séries finais do ensino fundamental, e também ações de cuidado, tá? Sempre uma ideia de uma aprendizagem de melhoria contínua. Nós vamos atuar em 3 vias, né, que são interligadas: vias interpessoal, a melhoria da qualidade das relações entre todos, via institucional, justamente essa ideia de que não é um professor, não é uma série, mas somos nós a instituição. Isso faz parte do PPP, né, do político do PPP, no sentido de que nós estamos assumindo ainda mais, porque isso já era uma característica de Vitória, institucionalmente, essa questão do cuidado, a questão de por exemplo, fortalecimento das assembleias, fortalecimento com os trabalhos, com os projetos de vida, implementação de processos de mediação, né, a questão mesmo que tem das ações restaurativas. Então, tudo isso de uma forma mais fortalecida e curricular, que é pensar nessas questões, tanto em formação dos profissionais como dos estudantes. Bom, nós vamos atuar, vejam a questão da cultura, e que é algo que é inovador no sentido de que não foi feito nessa perspectiva que a gente está trazendo para vocês. A mudança de cultura para uma convivência mais cuidadosa não é só das escolas, ela é nossa enquanto rede, enquanto todos. Então, as ações, o conhecimento, ela começa em âmbito de secretarias, transformações. Aqui está diretorias e regionais, mas desculpem, são os assessores, né? E também eles vão para dentro da escola, transformação envolvendo equipe gestora, as equipes docentes, os estudantes, os funcionários e também os familiares. Vejam como é uma onda que é todo mundo junto, tentando e se esforçando nesse sentido. Nós temos temas, eu não vou aprofundar também, muitos selecionados, muitos pensados, desde comunicação construtiva, conflitos, juventudes, democracia, que esses temas dos módulos, eles estão relacionados à melhor convivência e o fortalecimento dos valores democráticos. Então, estudo dos problemas de convivência e manifestações perturbadoras, né, e não só estudo, mas transformação. E nós vamos, a proposta, vejam, uma das diferenças é que a proposta é transformação, e não só formação. Você já deve ter feito inúmeros cursos de formação que tem um certificado depois, assim, no sentido, aí você passa. A formação, ela é condição necessária, é inegociável, mas ela muitas vezes a formação não gera uma transformação, e muitas vezes a formação também não gera uma transformação que é coletiva. Então, a ideia é, em vez de nós atuarmos com só formação, é uma ideia de que cada módulo desses aqui, que eu falei para vocês, eles são módulos relacionados à transformação. A mudança de um módulo para o outro está na percepção de transformação. Então, por exemplo, o módulo de comunicação, ele visa que você perceba as formas que você se comunica, perceba, por exemplo, se você está conseguindo transformar nas ações, quais dificuldades, onde você está avançando, mas, ao mesmo tempo, como esse coletivo, se coletivamente nós estamos conseguindo nos transformar como gestores, como docentes, e também é muito assim, uma ajuda. Além disso, nós estamos ajudando aquele que não está conseguindo, além disso, nós estamos nos posicionando quando, sei lá, tem um profissional que está humilhando, que está ferindo os princípios, né, acordados. Então, quando essas comunidades de docentes e gestores disserem nós estamos nos transformando, ele tem início, por exemplo, um novo ciclo, né? Então, só para mostrar para vocês que são transformações. Uma segunda mudança importante é que a cada módulo que vai se passando, é um conjunto dessas transformações, elas vão tornar cada vez mais vocês mais capazes de lidar com as situações complexas da convivência, porque nenhum protocolo dá conta. Na hora que você tem lá um protocolo, por mais que ele nos ajude e faz parte, ele, na hora H, assim, a pessoa responde completamente diferente daquilo, e nós temos que ter uma capacidade, uma flexibilidade para lidar com isso. Além disso, toda essa aprendizagem que faz parte de uma decisão, processo de decisão coletiva, processo de regulação que vocês vão ver com o tempo, elas contribuem para uma mudança de cultura enquanto rede, tá?
Só para vocês verem, cada módulo, um módulo, por exemplo, de comunicação, ele vai passando por todos esses grupos, de tal maneira a molhar todo mundo. E a hora que a transformação, por exemplo, da escola, a escola fala, nós estamos nos transformando, se continua um outro ciclo, né? Então, o módulo é tudo isso. Conforme esses grupos vão dizendo, nós estamos mudando, é que se nós estamos nos transformando enquanto coletivo, é que se muda para um outro tema. Gente, eu queria encerrar, desculpem isso, estar encerrando com vocês, eu vou só pedir mais 3 minutinhos, eu queria passar a palavra para uma pessoa que está aqui conosco também, de dizer assim que as escolas elas vão estar juntas, então eu vou encerrando com vocês, dizendo que as escolas vão estar juntas num ambiente colaborativo online, não só no ambiente, mas como comunidades que se apoiam, que se cuidam, que vão relatar os seus avanços, as suas dificuldades, as suas experiências, tá certo? Então, isso tudo é muito importante, porque a ideia é sempre uma rede que se apoia respeitando os saberes dos profissionais, e além disso, né, nós estaremos juntos com vocês, mas eu queria destacar que a mudança de um módulo, cada escola, isso é fundamental, e os grupos das escolas vão ter ritmos diferentes. A escola, muitas vezes, para realizar determinada transformação, o docente vai precisar de mais tempo, mais ajuda, um apoio maior, e esse tempo tem que ser dado até que a escola perceba que ela está conseguindo efetivamente se transformar. Então, vocês vão ver que as escolas vão caminhar em ritmos diferentes, e isso é esperado, mas, ao mesmo tempo, uma escola vai apoiar o outro. Então, não existe uma passagem demarcada em terminamos o conteúdo, não, mas uma ideia, estamos conseguindo, então vamos para frente, e o próximo módulo, ele sempre incorpora a aprendizagem e as ações do módulo anterior. Bom, são ondas que elas vêm, tentam, a ideia é sempre molhar todo mundo, e os gestores, as equipes da secretaria têm feito um trabalho muito árduo, assim, no sentido de desafiador, né, e colaborativo, no sentido de pensar como nós vamos fazer para molhar todo mundo, como nós vamos fazer para que todos nós participemos dessa onda, dessa corrente, dessa perspectiva de transformação e cuidado quanto rede. Queria, por fim, trazer que os programas da rede, que têm projetos e programas muito bons, eles são harmonizados no processo de co-construção junto com os profissionais da secretaria, com os gestores, né? Então, eles são harmonizados com aquilo que vocês já fazem, respeitando a cultura e o contexto. E a ideia sempre eu vou encerrar com vocês, trazer dizendo que esse cenário que eu trouxe para vocês, se nós não nos unirmos e não tentarmos algo diferente enquanto coletivo, que não é só para estudante, não é só para docente, mas nós, enquanto rede, nós, enquanto cultura, não nos transformarmos para cuidarmos um dos outros, cuidar das nossas convivências, da nossa convivência, cuidar ainda mais dos nossos estudantes, né? Tudo isso ainda mais, porque eu queria reiterar o quanto vocês trabalham numa perspectiva muito humanizada com essas questões. Então, se nós não nos unirmos nesse sentido, a gente tem muito pouca chance diante de tudo isso que está acontecendo. Eu termino dizendo que é um convênio de pesquisa, desenvolvimento e inovação, porque ele é uma proposta que, por isso que a gente fala, não podia ter um lugar, né, melhor para estar realizando do que esse, porque a gente sabe como vocês têm essa característica enquanto rede, tem pesquisadores de outros países, de outras universidades, e mesmo outras redes que estão acompanhando, vão acompanhar esse trabalho, porque uma das propostas é que o avanço dessa metodologia, ela contribua para outras redes, escolas, todos os materiais e mesmo as ações desenvolvidas por vocês, elas são abertas, as ações assim de transformações, as metodologias, né, eles são abertos, Creative Commons, público e gratuito para colaborar com outras redes. Então, o convênio é de 5 anos com vocês, nós estamos casados com vocês, né, e a gente espera estar junto com vocês nesse processo de transformação. Eu encerro agradecendo enormemente essa confiança, né, que vocês nos deram, e dizer como nós estamos muito felizes com esse momento
de chegada do programa Escola e como nós queremos que vocês contem conosco. Eu queria agora passar a palavra, antes de nós encerrarmos, para o prefeito Pasolini, que eu acho que ele está aqui presente, e para a secretária Juliana. E, gente, meu muito obrigado, em nome da nossa equipe, muito obrigada. E desejamos a vocês vão ver que a equipe gestora vai estar trazendo, né, outros materiais, os diretores, as diretoras, isso, vocês vão ter vários momentos de aprofundamento de tudo isso, e nós vamos estar com vocês, assim como os diretores, as diretoras, os assessores, a equipe da secretaria, e para nós, então, é uma imensa alegria desenvolver esse percurso com a Rede Municipal de Vitória. Obrigado, professora Thelma. Dar um bom dia aqui para meus colegas da rede, para todos e todas. Agradecer muito esse momento, né, que para a gente já iniciou lá no ano passado. Eu faço parte de uma das comunidades de prática, a primeira. Dizer como que esses materiais ele tem feito a gente já refletir sobre nossas práticas. E eu sempre costumo dizer, né, que antes nos atravessa como seres humanos, que não se dissocia do ser profissional, e que faz uma diferença muito grande, né, por onde a gente está, onde a gente tem a convivência com os nossos colegas de trabalho. E a gente vem percebendo já essa transformação de julho até hoje, né, que nós estamos em janeiro de 2025, como isso faz diferença nas nossas vidas e nas relações. A gente imagina que o grande movimento que acontecerá será justamente nas unidades de ensino, porque ali no chão da escola, né, tudo acontece e as pessoas aprendem muito mais pelo exemplo do que pela, né, por todas as outras vias que a gente tem para fazer com que chegue aos nossos estudantes, colegas e a equipe docente. Mais uma vez, muito obrigado, e vamos passar a palavra aqui para o nosso prefeito Lorenzo Pasolini, para poder dar as boas-vindas para o pessoal. Obrigado. Bom dia a todos. Uma alegria, uma satisfação estar aqui com a Cris, com a nossa secretária Juliana, com a professora Thelma, com os nossos gestores, diretores e diretoras. Antes, porém, vou abrir aqui a palavra para a Cris se manifestar e já volto aqui para nós fecharmos esse encontro da manhã. Importantíssimo para o nosso ano letivo. Cris, bom dia. Bom dia a todas e todos. Felicidade de estar participando aqui nesse momento, mesmo de forma virtual, mas sem dúvida nenhuma de uma forma já organizada e preparada, né? Nós estamos aí há um dia do início das aulas e, sem dúvida, a gente já está num estágio muito melhor do que a gente teve nos últimos anos, pelo compromisso de toda a equipe. Eu tenho vivenciado isso, né, ao começar, ou ao observar tem sido transferido de esforço para a educação, e fico muito orgulhosa toda vez que encontro a equipe perceber de uma forma tão diferenciada a energia de todos vocês, o comprometimento. E, sem dúvida, a Vitória vai continuar sendo referência. A gente tem como condições ainda de levar resultados como níveis nunca encontrados em Vitória. E, sem dúvida, também, o nosso compromisso da gestão, eu em especial, olhar a parte da educação de forma sempre transformadora. Né? As pessoas que nunca tiveram oportunidade, um histórico talvez de desafio, isso já ficou para o passado, de forma agora a gente conseguir conquistar novos resultados. Então, contem comigo, sempre que tiverem sugestões, eu estou sempre aberta a escutá-las. E é isso. Um bom ano para vocês, muito carinho. Eu sei que a equipe é muito humanizada, eu tenho percebido isso. E isso faz muita diferença, tá bom? Sucesso a todos. Obrigado, Cris. Juliana, quer fazer mais uma consideração? A gente fez toda uma sala aqui na abertura de agradecimento aos nossos profissionais. Acho que a Cris traz isso com muita propriedade. De fato, a educação de Vitória ela tem se destacado nacionalmente. Eu falei aqui com eles na abertura, especialmente pela implantação do tempo integral. E, para isso, prefeito, a gente agradece todo o seu investimento, todo o seu olhar para a educação. A gente sabe e fala o tempo inteiro de incentivar o sonho, de fazer com que os nossos estudantes tenham aí, almejem outros espaços, né? Que a escola seja esse lugar de sonhar, mas é preciso ter dinheiro, é preciso ter investimento. Então, para isso, eu agradeço a gestão por
porque nós tivemos, nesses últimos anos, condições de transformar as nossas escolas. Seja na climatização, saiu de 9 para 40 escolas climatizadas, estamos trabalhando em outras, várias em projetos, várias em obras, seja na reforma de todas as unidades, na garantia da formação com pagamento aos professores do 1º ao 5º ano, na formação fora do horário de trabalho, retomando a formação do horário de trabalho. Isso fez com que Vitória receberá agora, segunda-feira, o selo Ouro em alfabetização. Então, é uma conquista da nossa cidade, é uma conquista coletiva de todos vocês, e principalmente dos nossos estudantes, que estão aprendendo mais e mais cedo, com qualidade. Em todos os territórios tivemos a aprovação do IFES, então, a partir do pré-IFES também teve investimento, então, a colação, que foi uma merenda extra adicionada. Enfim, acho que Vitória tem muitas conquistas na educação, e isso se deve ao compromisso de cada um e a uma gestão organizada, eficiente, que tem nos dado condição de trabalho. Então, muito obrigada a você. Muito bem. Uma satisfação estar aqui com vocês. Renovo aí meus cumprimentos. Um ótimo dia a todos. Um momento importante de retomar. Hoje de manhã nós tivemos a Grande Santo Antônio caminhando, e é grande, né, a expectativa dos jovens, das crianças, dos adolescentes, dos pais, pelo retorno das aulas. Passamos ali em algumas unidades, não adentramos, mas na entrada, na portaria, já tinha uma grande movimentação das famílias, buscando informações, orientações, a criançada alimentando essa expectativa do retorno para a escola. Isso é muito bom, porque mostra que o ambiente pedagógico é saudável e, principalmente, que a escola é o melhor ambiente que nós podemos ter para os nossos jovens. Fizemos toda essa reestruturação, vocês acompanharam, as 104 escolas receberam intervenções, receberam investimentos, saímos aí de 9 para 40 escolas climatizadas, saímos de 4 para 41 escolas agora em tempo integral, mas tudo isso só se justifica se nós tivermos o brilho nos olhos de vocês, que são os orientadores, que são os timoneros, que vão levar essa equipe à frente no dia a dia e que vão, de fato, estar fazendo essa interlocução da sociedade civil organizada, com as lideranças comunitárias, com os familiares, pais, mães ou responsáveis. Então, o trabalho de vocês é que vai irradiar e que vai guiar o clima pedagógico, o fogo pedagógico, o ambiente escolar. Isso é muito importante para que as nossas crianças e adolescentes estejam, de fato, motivados a aprender. A questão da infraestrutura, da logística, acho que nós vencemos quase em 100% da totalidade das unidades. Ainda tem, claro, uma outra intervenção sendo feita em razão das chuvas, em razão do que nós passamos aqui da variação climática, que dificultou muito esse trabalho no período de férias, mas nós estamos na fase de conclusão. E o que nós sempre ressaltamos, pedimos e solicitamos a vocês é que mantenham a motivação da equipe. Isso é fundamental. Então, é fundamental que o pedagogo esteja presente, os pedagogos, é fundamental que tenhamos a interação com todos os professores, com as disciplinas, e esse ambiente pedagógico favorável produz e gera resultados extraordinários. Temos uma grande expectativa em relação ao ano letivo, ao período de 2025, por tudo isso que a cidade criou e vivenciou, e de fato hoje, Vitória é uma cidade educadora, uma capital educadora, uma cidade que abraçou a educação como valor, como pilar, como princípio, como base. E seja nas comunidades de maior vulnerabilidade social, ou nas áreas onde você tem a classe média alta, a educação hoje é valorizada pelas famílias. Então, essa virada de chave que nós fizemos de 2021 para cá tem muito do trabalho de vocês, tem o resultado, né, do órgão central, que a Juliana comanda, mas tem o DNA do que vocês fizeram nas comunidades. E é ali que nós precisamos vencer, a cada dia, com um ambiente humanizado, acolhedor, com aquela proximidade com os alunos que nós sempre recomendamos e solicitamos a vocês. Estamos ansiosos, assim como as crianças, as mães, os estudantes, os jovens e as crianças e adolescentes estão, mas temos certezas e convicções. A primeira delas é que nós temos uma rede robusta, forte e que dará os resultados necessários à sociedade. E a segunda é que vocês, profissionais, nos ajudarão nessa tarefa hercúlea, mas que é extremamente prazerosa de educar, de levar à frente e de levar o nome da nossa cidade cada vez mais a um reconhecimento nacional. Vamos juntos, contem conosco aqui, com a Juliana, com a Cris, com toda a equipe do órgão central, da SEMI, porque eu tenho certeza que o que nós conquistamos de 2021 para cá já é uma marca, é um legado da cidade. Um legado hoje que o Brasil se espelha na educação pública de Vitória. Mas os próximos 4 anos serão ainda mais impactantes e ainda mais espetaculares, porque com a casa arrumada chegaremos ainda mais longe. Obrigado a todos. Obrigado, professora Thelma. Parabéns, Juliana. Parabéns, Cris. Estamos às ordens, à disposição. Nós retomaremos as nossas visitas, né, como
tradicionalmente temos feito as escolas, de 2 a 3 unidades semanalmente, vamos estar visitando fisicamente, eu, a Cris, a Juliana, toda a equipe, para de fato estar ali próximo a vocês, levando apoio, levando carinho, e também entendendo a dinâmica escolar e aprendendo os trabalhos, os projetos pedagógicos que vocês desenvolvem, para que nós possamos espalhar por toda a rede os bons exemplos. Em breve nos encontraremos fisicamente, presencialmente. Acho que a partir da semana que vem já temos já escolas aí planejadas para as visitas. Amanhã, certo? Não, amanhã é uma data solene, mas depois nós vamos retomando as nossas visitas ordinárias. Ótimo dia a vocês. Bom início de aula amanhã. Vamos em frente. Grande abraço. Tchau, tchau. Sim.